Você já ouviu falar sobre vários bonecos, não é? E sobre o Robert? Olá, monstrinhos e monstrinhas, eu voltei pra falar sobre um boneco aí em especial hoje. Eu queria também deixar claro aqui que eu tenho um puta cagaço de bonecos. Eu tenho medo pra caramba de bonecos desde criança. Eu tenho uma irmã mais nova que, quando a gente se mudou pra casa onde a gente mora hoje em dia, ela tinha várias bonecas no quarto. E eu cagava de medo de passar na frente da porta do quarto dela de noite, aquele monte de boneca toda espalhada. Eu não sei porque eu sei que eu tenho pavor a bonecas, mano. Não sei, é foda. Até hoje eu tenho isso aí, eu tenho essa fobia. Além de uma outra fobia que eu não vou citar aqui no momento. Então foda-se. Bem na hora de gravar, caralho. Bem, eu cresci na geração cinema em casa. A geração que eu cresci aí, os meus amigos, a maioria tem a mesma idade. A gente cresceu com a geração cinema em casa, onde o senhor Abravanel, né, gostava de passar entre 2h30 da tarde, 3 horas, uma hora que era a hora que variava aí, onde passou o cinema em casa durante uma boa geração. Onde ele gostava de passar filmes, digamos assim, que não eram muito bem para crianças assistir, né? Tipo, Madrugada dos Mortos, Chuck, Fred Krueger. Eu desenvolvi minha paixão por terror graças a ele. Eu sou muito grato ao SBT por isso. Eu cresci na geração do Chuck, que era o grande boneco que existia na época, o brinquedo assassino, né? E tinha também um boneco aqui brasileiro mesmo que causava muito medo das crianças, que era o boneco do Fofão. Mas esse aí não vem ao caso. E o que acontece é o seguinte, eu tava vendo umas notícias aí, relendo algumas histórias, e eu reencontrei a história do boneco Robert, que é uma história já bem antiga, ela datada de 1896, o início dela, e tudo começa pelo seguinte. Mano, tem uns barulhos aqui fora que tá me assustando, cabuloso. O que aconteceu é o seguinte, uma família em Key West tinha uma empregada e tudo mais. A empregada não estava muito feliz com seus patrões e deu um boneco para o filho dele de aproximadamente 1 metro. O boneco recheado com palha para o filho dos patrões, que se chamava Robert Eugene Jean, que decidiu dar o próprio nome para o boneco. Ou seja, o boneco se chamava Robert. E a criança se apegou demais a esse boneco. Esse boneco ele carregava para todos os lados. E muitas coisas estranhas começaram a acontecer com esse boneco. Até porque muita gente dizia que a empregada tinha relações aí com voodoo, né? E que o boneco podia ter parte nisso. Então, vai entender. O que aconteceu é o seguinte, muitos fatos começaram a acontecer que a vizinhança dizia que quando não existia ninguém na casa, a casa estava sozinha, eles viam o boneco passando de janela em janela, correndo pela casa. Os próprios pais do garoto começaram a ver vultos, como se fosse o boneco correndo pela casa. Ele tinha uma aparência assim, um rosto meio humanizado, o que causava muito mais medo ainda, né? Os pais também ouviam muitas vezes o filho deles conversando com o boneco e uma voz totalmente diferente que respondia. Inicialmente eles achavam que era só o garoto fazendo duas vozes diferentes para sentir como se o boneco estivesse respondendo, mas eles começaram a achar estranho, porque a voz era muito estranha para o garoto estar fazendo. Então eles começaram a achar tudo muito mais estranho quando o garoto começou a passar a ter vários e vários pesadelos e acordar horrorizado durante a noite, gritando. E quando eles chegavam no quarto, o quarto estava revirado, uma zona, e o garoto estava encolhido geralmente no cantinho, gritando e apontando, dizendo que tinha sido o Robert, apontando para o boneco. Os pais deles começaram a ficar muito assustados com isso, pegaram o boneco e trancaram ele no sótão. E mesmo assim, com o boneco trancado no sótão, eles juravam que ouviam passos do boneco no sótão e risadas horripilantes que transcendiam do sótão. O que só podia ser o boneco, porque só tinha essa porra lá. Aí tá porque eu tenho puta medo de boneco, o boneco é sinistro. O boneco ficou trancafiado lá por vários e vários anos, até que os pais do Jean morreram. E ele fuçou no sótão, reencontrou o boneco Robert e decidiu tirar ele de lá e colocar novamente no seu quarto. Porém, o boneco ainda estava sobrecarregado e a mulher do Robert, a esposa dele, queria que o boneco saísse de lá porque estava causando mal-estar a ela. Ela não estava conseguindo dormir e passava mal quase todas as noites. Aí o que aconteceu foi que o boneco foi retirado. Foram lá, o Dini pegou o boneco, levou ele para o sótão junto com sua esposa,
Porém, ele tinha uma única exigência. Ah, fala certo! Porém, ele tinha uma única exigência, que era que o boneco ficasse de frente para a janela, para poder observar a rua e não ficar muito solitário, trancafiado ali. A esposa acatou essa exigência do marido, o boneco ficou de frente para a janela, tudo bem. Porém, várias vezes, os passos continuavam, os risos, até que um dia a Ginny disse que abriu a porta e o boneco não estava sentado em frente à janela, estava sentado na cadeira de balanço, balançando dentro da sala. As visitas que iam até essa casa em Key West diziam que ouviam esses passos, ouviam esses sorrisos e que era terrível estar dentro daquela casa. O boneco permaneceu assim até que 1972, Ginny e sua esposa acabaram falecendo. A casa permaneceu um tempo ali, até que ela foi vendida. E logo após ela ser vendida, né, os novos donos que assumiram Key West permaneceram ali até que depois de um bom tempo, o boneco quietinho naquele sótão, a filha dos novos donos, que possuíam 10 anos, acabou encontrando o boneco no sótão. E ela fazia relatos horripilantes de que o boneco a torturava, falava que ia matar ela e tudo mais. Muitos anos depois, Key West acabou se tornando hoje um grande museu, é um hotel com um grande museu dentro dele, onde o Robert está trancado dentro de um vidro. O que acontece é o seguinte, todos os funcionários que trabalham lá dizem que até hoje o Robert prega suas peças e assusta as pessoas. Inclusive, quando você entra no museu para tirar uma foto do Robert, dizem que quando você pega a câmera você tem que se aproximar do vidro e pedir permissão para que você possa fotografá-lo. E que existem vários e vários bilhetes ao redor dessa cápsula de vidro onde ele está, incrustados em a maioria deles são de pedidos de desculpa das pessoas que fotografaram sem permissão, pedindo perdão para que Robert retire a maldição lançada sobre elas e que a fotografia não foi por mal. E aí, né? O que eu posso dizer sobre esse assunto, sobre essa história do Robert é que, poxa, pode ser totalmente real, cara. Eu não vou desacreditar. Vou desacreditar? Não vou. O bagulho tá ali faz muito tempo. Faz muito tempo. O bagulho tá lá faz mais de um século. Tá mais de um século. Eu não vou desacreditar na história dessa porra desse boneco, mano. Eu teria coragem de conhecer e visitar? Com certeza eu tenho vontade de visitar um dia, talvez, Key West, sei lá, conhecer. Chega lá, vou tirar uma foto? Não vou tirar uma foto, que eu já fiquei com cagaço dessa história de que o bagulho lança maldição se você não pede desculpa, se você não pede permissão, né? E vai que eu esqueço aí porque eu sou meio esquecido, isso aí vai dar um certo problema. Não quero mexer com foto. Então eu trouxe essa história aí, falando um pouquinho pra vocês. E aí, vocês acreditam? Vocês gostam de bonecos? Você gostaria de conhecer o Robert? E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, monstrinhos e monstrinhas, por hoje é isso, um vídeo rapidinho aí. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aí também. Comenta o que você achou do vídeo, o que você achou dessa história. Se você acredita que pode ser real essa história de voodoo sobre o boneco, se o boneco realmente prega suas peças até hoje. Basicamente por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, monstrinhos e monstrinhas, e tenham bons sonhos.